começando agora com um projeto político-pedagógico, uma construção coletiva. E é um texto que ele já cai há bastante tempo. Eu acho que quando eu prestei o concurso para coordenadora já era esse texto. Já era uma referência, né? Como é que fala? Baseado na obra de Ilma Passos de Alencastro Veiga. Então eu penso que há alguns anos atrás aí já estava aí esse texto da Ilma Passos de Alencastro Veiga. Então, primeiro, o que ela vai falar? Da conceituação do PPP, da origem do projeto, da indissociabilidade entre o político e o pedagógico. O que é indissociável? O que não separa. Né? O que é essa questão do político, do pedagógico? Ou seja, não existe nada que seja só pedagógico. A proposta pedagógica da escola, ela é uma questão política de efetivação de direitos do aluno, do profissional, de toda a sociedade. Porque aquele processo de ensino, ele vai impactar na sociedade toda. Então, não tem como ser político sem ser pedagógico sem ser político, não é? Porque o ensino não é neutro. E nem ser político sem ser pedagógico, porque a escola é um lugar de ensino. E quais os princípios norteadores? Igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. Então, são princípios que a gente vê: igualdade, qualidade, gestão democrática, lá na Constituição Federal, liberdade e valorização do magistério também, mas se materializam na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a gente está vendo aquilo que é político no sentido de legislação com impacto aqui no pedagógico. Quais os elementos constitutivos? O que constitui esse projeto político-pedagógico, o PPP? Finalidades, estrutura, currículo e tempo escolar como eixos de mudança. 4. A dinâmica organizacional. Então, processo de decisão, relações de trabalho e avaliação como instrumento de emancipação. Né? De tornar aí, emancipação, a gente lembra de nos tornar maior de idade. Né? Então, quando a gente fala de uma emancipação para a escola, é de tornar essa escola cada vez mais autônoma. Eu aprendi muito com a nossa secretária de Educação, professora Márcia, quando ela diz que autonomia não é eu fazer aquilo que eu quero. Porque na escola a gente não faz só o que a gente quer, muito pelo contrário. Eu falo que a gente muito mais obedece do que manda quando a gente está numa função de gestão. Mas é fazer as melhores escolhas dentro daquilo que eu posso transitar. Então, do PPP a gente vai falar da etimologia, a origem da palavra, e da intencionalidade, ou seja, o termo projeto vem do latim projecto, significando lançar para diante, né? Então, um olhar para frente. Planejar o PPP é antever um futuro diferente do presente, buscando o possível através da ação intencional e coletiva. Então, dentro daquilo que eu tenho aqui hoje, eu vou fazer um projeto visando melhoria. Eu não vou pedir hoje coisas que são impossíveis, mas eu vou olhar, olha, o que eu tenho tem que ser, o que eu quero tem que ser melhor do que eu já tenho. E o que eu vou fazer dentro das minhas possibilidades. 2, quando ela conceitua o PPP, ela vai falar de ruptura e promessa, de acordo com o Moacir Gadotti, que é um teórico também de muita importância no final dos anos 90. Que ele vai falar que todo projeto, ele supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro, né? Exigindo que a escola saia do seu estado de conforto. Não é assim, nossa, a gente melhorou aí um resultado numa avaliação, tá bom. Não tá bom. Né? Então a gente de repente melhorou no pedagógico, mas a gente precisa melhorar a infraestrutura da maneira que a gente dê conta, né? Então tem sempre que projetar melhoria.
exigindo que a escola saia do seu estado de conforto, como já falou, para arriscar-se em direção a uma nova estabilidade. Então a gente fala assim, né, quando você olha do ponto de vista filosófico, que a escola nunca é, ela sempre vem a ser. Porque quando chega aqui no ponto que a gente queria, a gente quer mais. Né? Então não tem objetivo estático. O PPP, quando ela fala que da dimensão política, vai se referir ao compromisso com a formação do cidadão para um tipo específico de sociedade, articulando-se aos interesses reais da maioria da população. Né? Então, a formação do cidadão. Eu vou intervir nas relações de trabalho, eu vou intervir no transporte, na moradia? Não. Mas nos processos de ensino, eu vou ter a minha intervenção, né? E tem que ser uma intervenção democrática, ou seja, sim, uma intervenção democrática no sentido de contemplar os interesses da maioria. Eu peço desculpa, gente, tô tão, como é que chama? Tô tão concentrada e não tá fazendo o barulhinho que faz para mim quando tem alguém esperando. E a dimensão pedagógica, ou da dimensão política, a formação do cidadão, dos direitos, da democracia. A dimensão política, ela vai definir as ações educativas necessárias para que a escola cumpra seu propósito de formar sujeitos críticos, criativos e responsáveis. Então, essas duas dimensões são absolutamente indissociáveis. Ou seja, a escola vai aqui formar o cidadão, efetivar os direitos da criança naquilo que tange ao pedagógico. Ela não vai interferir na saúde, na moradia e tal. Mas dentro da escola, ela vai proporcionar a cidadania. Nós aqui, enquanto escola, a gente entra até em contato com outros setores. Mas o nosso setor é a dimensão pedagógica. E o que tem nesse PPP? Então já começa com os princípios. Então, os princípios de igualdade e qualidade para todos. Aqui, ó, critério de igualdade. O Saviani, que nós estudamos ontem, não é ontem não, né? Anteontem, alerta que, embora existam desigualdades do ponto de vista de partida, né? Então, isso é uma questão assim, que a gente fala muito quando se fala em ações afirmativas, né? Olha, o ponto de partida não é o mesmo, então por isso que é mais difícil determinar uma chegada igual. A escola deve garantir a democracia e a igualdade no ponto de chegada através de sua mediação pedagógica. Ou seja, os alunos eles partem de lugares, de origens, de repertórios muito diferentes. E a escola tem que mediar, né? Para que todos tenham o máximo de oportunidades de terem o mesmo ponto de chegada. O foco na permanência, ou seja, a igualdade, ela não vai exigir somente a expansão de vagas. Não adianta falar, olha, hoje tem vaga para todo mundo, não tem mais vestibulinho para o ensino médio, todas as pessoas têm que estudar próximas de sua casa. Mas eu tenho que dar o acesso. Lembra que eu falei das políticas de acesso e permanência? Uniforme, merenda, material, transporte, são todas políticas de permanência. Então, a igualdade não é só abrir a vaga, mas a manutenção da qualidade que garanta a permanência do aluno no sistema. Então, o aluno não pode falar assim, nossa, eu não fui na escola porque a escola é longe, não fui na escola porque tinha fome, ele vai matar a sua fome na escola. Isso não é política compensatória, não, isso é política de permanência. Depois ele fala do critério de qualidade. Busca um outro autor, o Pedro Demo, que define que a qualidade possui duas faces. A formal, né, que é técnica, que é domínio de instrumentos, e a política. Então, o que é a política de novo, né? Ruth, essa semana a gente vai só discutir política? Eu acho que foi a sequência que a gente pegou essa semana. A dimensão política são fins, valores e competência humana para fazer história.
que é fazer história? É ser sujeito histórico, isso aí já é da minha faculdade de história, né? É o ser uma pessoa autônoma, que intervém na sociedade, que tem seus direitos respeitados, que cumpre seus deveres. Então, isso é uma pessoa que faz história. Ruth, morador de rua não faz história? Ele faz, né? Mas não é uma história autônoma, né? Mas não é uma história de emancipação, porque depende ainda de políticas públicas. O compromisso social, né, que a qualidade política é condição para participação, para autonomia, evitando que o ensino de excelência seja um privilégio apenas de minorias econômicas. Então, essa questão política também é no sentido de efetivar o direito daquele aluno. Outra questão aqui que é tocada quando se refere ao projeto político pedagógico é a questão de gestão, liberdade e valorização do magistério. Então, o que seria aqui uma gestão democrática? Para eu estabelecer aqui um contexto de gestão democrática. Essa gestão democrática, ela vai exigir a ruptura com o autoritarismo e a burocracia. Não tem como você ser democrático na escola sendo autoritário, sendo autocrático, ou seja, com poder só para você. Uns diretores conseguem realmente ser bem democráticos, dar muita abertura e voz, né, aos segmentos da escola. Outros ouvem menos, mas ser totalmente baseado na sua opinião hoje é impossível, porque tem os espaços de poder na escola. E assim, a gestão ela deve buscar a socialização desse poder e a participação de todos os segmentos da comunidade escolar nas decisões administrativas e pedagógicas também. Quais os elementos? Professores, os outros servidores, os alunos e as suas famílias. Eu acho que talvez seja mais fácil trazer os outros segmentos para as questões administrativas, que eles podem votar, se vai fazer uma festa, se vai fazer uma melhoria, do que para as questões pedagógicas, né? Porque as questões pedagógicas elas envolvem um saber pedagógico, né? Liberdade e autonomia. Então, a liberdade, segundo a Terezinha Rios, que é citada aqui pela Ilma Passos, é uma experiência coletiva e interpessoal. E essa liberdade ela é construída em situação. Qual situação? A situação que nos encontramos na escola. Então, nesse sentido, a autonomia permite que os sujeitos criem suas próprias regras sem imposições de órgãos centralizadores. Então, a liberdade e a autonomia é um quesito que cabe à escola, que também está sendo construído. Valorização profissional. Então, a construção do PPP depende diretamente de condições dignas de trabalho, de remuneração adequada, formação continuada que valorize a experiência docente e seja centrada na própria escola. Não é? Então, eu me lembro assim, no município de Franca a gente não tem mais a construção do projeto político pedagógico, né? Se tem discussões sobre a proposta pedagógica que é inserida em um plano de gestão. Mas tínhamos os dias de construção do projeto político pedagógico, em que pais, alunos participavam junto a professores e servidores da construção desse projeto. E se tratava, assim, de objetivos, de metas para a escola. Eu lembro que tinha uma escola que era a construção de uma casinha de boneca. Por exemplo, uma escola de educação infantil. Numa escola maior, a construção de um espaço de leitura. Né? Então, é uma meta a curto prazo de melhoria para a escola. Lembrando que o PPP ele tem a duração de 4 anos. É um documento para 4 anos e todo ano tem que ser revisitado e colocados anexos. O que são os anexos? Os novos objetivos que são superados, são alcançados e as novas metas. Então, falando aqui da organização, quais seriam as finalidades, né? Qual seria o esqueleto dessa organização?
No centro estaria a identidade escolar. Então, a definição clara das finalidades é o que gera a identidade e o ethos diferenciador da escola, facilitando a adesão de atores do projeto comum. O que é o projeto comum? São esses objetivos, metas que a escola vai traçar para esse período de 4 anos. A dimensão cultural. Então, a escola deve preparar os indivíduos para compreenderem criticamente a sociedade em que vivem, indo além da mera instrução. O que é a mera instrução? Dou um exemplo. Quando a gente estava na escola básica, a escola parece que ela era isolada do mundo, né? Quando, num tempo, com menos, minha adolescência foi sem internet. Então, você ia na escola para aprender coisas novas, né? Com menos acesso à imprensa, a questões assim. Mas parece que a escola não era abalada pela criminalidade, pelas questões sociais, né? Parecia que era um mundo à parte. E hoje não. E a gente era instruído na escola, aprendia coisas diferentes, coisas que não se via em casa, por exemplo. E quando se deixa de ser só instrução, a escola ela faz parte da realidade, sim. As discussões de fora são trazidas para a escola e o conhecimento é construído conjuntamente. Então, a escola começa a ter uma dimensão também política e social, que é voltada para o exercício pleno da cidadania, do direito e dos deveres, já que ela discute aquilo que está envolvido na sociedade. Aí teria, no caso, para tudo isso, a estrutura administrativa, que gerencia os recursos físicos, financeiros, que deve estar subordinada à lógica pedagógica para não se tornar um fim em si mesmo. Ou seja, o administrativo existe para servir o pedagógico, ou seja, tem toda uma estrutura de folha de pagamento, de solicitações de material, de alimentos, para embasar o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, tem uma estrutura fora da sala de aula para garantir a sala de aula. E, por fim, a estrutura pedagógica, que é a finalidade principal da escola, que é organizar as interações de ensino, de aprendizagem, as questões curriculares e os setores necessários para que a escola atinja os objetivos educacionais.